antes, quando eu era pequeno, né, eu ia para a escola, não tinha Libras, não tinha né, esse processo anterior, né, tudo isso, então eu estudava em 1995, mais ou menos, até 2002, por aí, não tinha intérprete. Aí, após a lei, né, após a aprovação da lei, aí sim começou a ter essa obrigatoriedade de intérpretes, e aí começou a abrir também novas visões, novas percepções com relação ao trabalho, né, do intérprete, mais ou menos em 2002, ali, né, depois da aprovação. Então, teve muitas mudanças, e aí a percepção visual com relação aos conteúdos ficaram mais fáceis, né? Por exemplo, matemática, aí depois também nas séries iniciais, no ensino médio, né, passei no primeiro ano, aí no primeiro ano eu deixei e mudei-me em 2005 para uma escola particular. Aí o foco dessa escola a minha vida começou assim mudar um pouco com relação a isso, que eu comecei a amar a língua portuguesa. E os temas de redação, a escrever textos, eu fiquei apaixonada por isso. Então, mais ou menos em 2005, 2006, mudei para uma escola de ouvintes, né? Não tinha intérprete, tinha intérprete. Aí ajudava-me né, eu passei de ano, enfim, fui para a próxima série. Aí depois, então, em 2007, eu comecei a pensar, né, a me dedicar mais à língua portuguesa, à produção de textos, a estudar mais essa língua, né? Então, eu fiquei 4 anos, mais ou menos, estudando ali essa parte mais da língua portuguesa, né? E então, por favor, desculpa, acho que já passei isso. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo slide. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, já expliquei essa parte também. Pode passar. Pode passar. Volta só um pouquinho. Volta um pouquinho. Volta um. Isso, aí. Então, a minha formação foi quase o ano em abril. A gente tá ficando. Eu vou falar para ele falar um pouco mais devagar, porque tá ficando tudo. Peraí. Deixa eu pedir para ele. Tá travando um pouquinho, e aí não sei se é só para mim, mas tá meio. Só voltar um pouquinho, falei para ele. Então, o curso que eu me formei em 2003. Aí eu deixei essa parte com os surdos e fui a me dedicar com as questões de jornais, né? E. Ok. Meu computador travou só um pouquinho. Então, Então, agora é esse aí que eu quero colocar sobre a questão da formação lá do ensino médio, em 2006, de 2006 a 2010. Em que a aprendizagem foram, assim, 4 anos, mais ou menos, que eu acabei estudando em casa, né? Meu pai pagava, né, um professor particular,
como é que ele... De novo. O pai pagava a escola particular, né? Pagava uma escola particular para ensinar língua portuguesa para ele. E então, e aí tinha o intérprete. O papel não era formado, né, como professor, mas ele tinha vontade de me ajudar com a língua portuguesa. Ele não era professor, ele era intérprete, mas ele só contribuía, né? Então, a cada 6 meses. Então, eu continuava, estudava, né, em casa. E aí, fui estudando para o vestibular. Estudei durante um tempo o vestibular. Não consegui, né? Não tinha intérprete. Aí, né, fui fazer novamente a prova para o vestibular. E pode passar. Aí, eu sou aluno, né? Eu sou aluno surdo. Daí eu dizia, lá em 2010... Então, ia e voltava, né? Não tinha poder aquisitivo para isso, enfim. Aí, então, acabei formando. Tomara que eu possa voltar nessa formação, né? E aí eu continuo ainda com esses estudos, né? E com esse trabalho voltado às redações, né? De língua portuguesa. Pode passar. E aí é uma história que marcou muito a minha vida. É uma história que começa lá em 2007 e eu fico pensando, né? Como é que pode minha prática, minha redator, como é que eu fui buscar isso? O que eu fui fazer com a questão de redator, prática? Qual que é a prática profissional? O que esse profissional faz, né? Qual que é o trabalho dele, qual que é o conceito, o que ele faz e tudo mais. Então, quando eu fui pesquisar, eu me identifiquei muito com isso, com a prática dessa tarefa, né, dessa atividade. E aí o curso, então, o curso de produção, né, um curso de produção que tem dois cursos que faz, tem uma prova, então ele faz como se fosse uma proficiência, então faz um curso para uma produção, para ingressar numa outra etapa para desenvolver um pouco mais. Então, pode passar, por favor. E aí, então, eu comecei essa prática de fato, né? Então, não foi fácil, né? Então, eu sou uma pessoa surda, que não tinha muito, né, essa prática de leitura, de escrita com o ouvinte e tudo mais, e como é que ia fazer? Então, não foi fácil fazer, então, eu sempre precisei de muita ajuda também nesse sentido. Essas atividades, né? O trabalho, né? Durante essas atividades, os diferentes trabalhos e tudo isso que foi acontecendo, as tarefas, todas essas teorias, né? Tantas coisas que eu fui vendo e aí, né, as leituras, os jornais, os conselhos, a aprendizagem, tudo isso assim foi me ajudando muito, né, nesse processo de desenvolvimento. Então, eu comecei a estudar, né, e não, fiquei quieta, terminei e tal, fiquei na minha ali esperando e, né, os ouvintes sempre falam, tá errado, tá... Não, mas eu vou tentando, eu vou buscando, né, as pessoas falavam, não tá certo, mas eu fui tentando. Pode passar no próximo. E aí, então, eu também, né, durante um tempo, só um pouquinho. Ele digitou clientes. Tá. Os clientes, aí começou a ter vários contatos com vários clientes, né? Com pessoas surdas, aí às vezes tem algumas barreiras com os surdos também. Aí começou a solicitar, né, no caso, na área da saúde, para ter... não tenho experiência, por exemplo, na área da saúde, então... eu não tenho essa experiência na área da saúde. Então, não, mas não tem problema, né? As pessoas me dizem, não tem problema, você pode aconselhar, escrever, pode ajudar as pessoas, né? Não pode desanimar, a gente apoia você, te dá apoio para essas atividades. Então, eu comecei a aceitar
e comecei a preparar algumas coisas, a organizar algumas coisas. Então, tinha um rapaz surdo, um homem surdo que vendia, que era vendedor, né? Então, ele também me apoiava com algumas coisas. Gente, está travando demais aqui para mim. Tá. Eu não estou conseguindo... Agora parou. Aí, voltou. Quer trocar, Tânia? Você está conseguindo visualizar bem? Tô. Uhum. Tá. Então, continua, por favor. Você continua, Thiago? Sim? Ok. É que eu não consigo abrir a tela aqui também. Aí. Isso, neste ponto, né? Então, antes, né, eu já tinha feito alguns cursos, né? Eu estava, né, tendo alguma experiência, eu me candidatei, né, para começar a fazer um curso, né, de redator, né? Então, eu fui o primeiro surdo a prestar essa prova, né? E não foi nada fácil, né? Eu era né, tinha um pouco de dificuldade em relação ao texto, né? Então, aí também tinha algumas questões que eram pertinentes a esse tipo de prova. Nossa, tá travando muito mesmo. Para mim, ele travou. Eu vou pedir para ele voltar de novo. Tá travando. Um pouquinho, dá Eu acho que eu tenho que afastar um pouquinho mais para trás da câmera dele. Né, quando ele foi candidato a algumas empresas, aí tinha Maria, redação de textos, aí tinha as provas que ele tinha que fazer, redação, né, redação de textos. Então ele tentava fazer essas redações, né, produzir esses textos, e às vezes não conseguia passar. Então foram 8 vezes, né? 8 vezes, 8 tentativas. Então deu vontade de desanimar, né? E aí sempre voltava e ficava na torcida. Não, a próxima vez tomara que dê certo. E aí então, pode passar agora. Então, em 2018 começou, então, mais ou menos, eu acho que em um mês de abril, por aí, né, foi lá por abril, que eu comecei a organizar um texto e acabei espalhando, né, fazendo essa postagem, e aí teve um número grande de acessos, assim, foi subindo o número de acessos, né? Então não tinha Libra, só tinha o texto, e aí depois, né, depois eu parei, acabei voltando e pediram para eu continuar passando essas informações. Travou. De novo. Aí, pode passar outro slide. Isso. Aí, então... Então, aí eu comecei, né, a fazer fotos, a pesquisar mais, né, para não perder essas coisas, né? Coloquei imagens, né? Comecei a compartilhar aí essas coisas. Pode passar o próximo slide. Então, mais ou menos em janeiro, né, de 2012, isso? 2022, eu coloquei, né, Perdi, gente, a informação. Tá muito ruim a imagem. Tá. Alguém pode dar uma luz? Então, tinha algumas páginas que os surdos não conseguiam se comunicar, eles não conseguiam ter acesso
algumas informações, e a maioria dos surdos gostariam de ter noção do que estava acontecendo, né? Eles me chamavam no particular para tentar entender o que estava acontecendo, me parabenizavam, porque eles tinham gostado bastante. A Aline falou que não conseguiu ver minhas mãos direito, né? Desculpa. Então, mais ou menos, né, no mês de janeiro de 2022, que eu comecei a criar as filmagens, os vídeos, né? Aí eu começava com um texto, né? E daí, mas a maioria dos surdos tinha dificuldade, daí eu fiz os vídeos, eles começavam a perceber, né, que eu comecei a perceber que aumentava muito o número de pessoas seguindo e também visualizando os vídeos. Então, eu mantinha as duas modalidades, tanto na escrita, quanto também os vídeos em Libras, né? Isso foi muito bom, foi bem interessante, né? Pode passar. Eu vou ter uma imagem que eu quero mostrar para vocês. Né? Que é bem diferente como que ficaria isso em Libras, né? Mas, por exemplo, não pode ficar preso na modalidade da oralização, né? Então, tinha o texto, né? O texto redigido, e também tinha os vídeos, né? Então, eu trabalhava muito com a questão dos vídeos, né? Porque o surdo conseguia se compreender e perceber os classificadores que eu utilizava, também as expressões, por exemplo, eu fazia alguns sinais em modelos de... como se fosse uma espécie de teatro. Pode pôr a foto agora, por favor, Thiago. Sim. Então, esses textos, né, tem ali uma imagem, né, tem duas imagens que vocês podem estar visualizando, né, é de um surdo que eu gosto muito, né, então é um texto que eu produzi, né, então no blog do Povo Surdo, né, a gente... tinha várias informações de interesse das pessoas surdas. Pode passar. Esse aí é, por exemplo, um site que tem várias reportagens, né? Então não tem assim uma reportagem específica com pessoas com formação, profissionais e não, são informações, né, que eu busco, avaliações, então são informações variadas, né? Então, eu perdi 6... Eu tive 6 artigos reprovados. Ok. Aí depois, né, aí eu organizei algumas entrevistas, né, juntamente com algumas pessoas que foram me auxiliando, e também eu fui observando outras reportagens, outras coisas, e fui aprendendo com isso, né. Então, por exemplo, antes, né, dentro das empresas não tinha vídeos, os surdos, né, eles não entendiam o que estava, as notícias que tinha, né. Aí eu ficava pensando, né, eu preciso criar, então, esse blog para que os surdos consigam visualizar e ter acesso a essas informações. Aí depois, né, que eu tive ajuda, daí eu tive primeira matéria, né, e também era que falava sobre avaliações, né, não era muito estruturado. Tânia, você pegou? Pode passar. É que não tinha muitas informações também em Libras, Isso. Né? Não tinha muitas informações em Libras. Oh, perdão. Ai. Por exemplo, essa aqui, essa informação foram pouquíssimos acessos, foi uma informação muito fraca, então quase não teve acesso, né, por pessoas surdas, por exemplo. E aí, quando eu fiz em Libras, ficou muito mais visual e ficou mais fácil. Pode passar. E eu também sou autor, né? Eu sou autor de minha autoria, para que essas pessoas tenham apoio também com relação a outras informações. Eu tenho... Ele criou o e-book Aliança dos Amigos. Né? É um livro de autoajuda.
Pode alguém. Ai, É o livro de autoajuda, né, que é para auxiliar os surdos também nesse momento, né? Então eu também organizei para os surdos, né, eles tinham vontade, eles não conseguiam comprar e também tinha dificuldade da língua portuguesa. Então eu esperei um tempo, guardei este livro, né? Aí 2 anos depois, né, que eu comecei a organizar, né? Então daí tinha a parte da língua portuguesa, né? Eu organizei, depois de pronto, eu levei para uma mulher, ela fez a avaliação, né? A revisão, ela é uma revisora, ela fez as adaptações, fez as adequações necessárias, depois de pronto, eu compartilhei e divulguei também este material. Ai, gente, só um pouquinho. Pode passar. Então ali, né? Então ali tem o livro, né? Pode passar. Então ele só tá só em português, né? Mas e como que o surdo, né? Então vou mostrar para vocês como que o surdo foi beneficiado também. Não foi fácil, de verdade, né? Eu me sentia muito cansado, né? Às vezes eu pedia ajuda para a comunidade surda, né? Mas o principal o que eu sempre tinha vontade era de aprender, separar, por exemplo, o que era português, o que era Libras, né? O que era essa parte dessa comunidade de surdos, para eles entender mesmo o que era, para eles poderem vivenciar isso, ter essa prática, para ter experiência com outras áreas, né? Todo esse processo durou menos de um mês para essa adaptação, para essa organização, né? Que algumas pessoas compraram, né? Algumas pessoas já viram, né? Tânia, tá bem a visualização? Sim, tá bem. A Tânia comprou, ele disse, ele perguntando se dá para ver bem, dá para ver, muito bom. Os textos junto com Libras, né? Sim, ele está perguntando como é que foi essa visualização do e-book dele, que eu acabei adquirindo, né? Então, conseguiram... Então, quem está tendo acesso conseguiu... Então, não é só com foco, né, na questão do surdo. Entendi. Ele está falando que... Deixa eu voltar um pouquinho, Tânia. Ele está falando dos ritos. Os ouvintes, os surdos podem adquirir, podem aproveitar assim, informações, né? Pode ter o curso, teoria, né? Pode ter várias práticas, então ele pode aproveitar essas informações e que pode contribuir, ele pode aproveitar isso para outras situações também. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí. Então, a gente espera que essas oportunidades, né, de cursos, de Libras, né, sejam também mais relacionadas a palestras, às empresas, a artigos, a criação de cursos, tanto para surdos, né, em diferentes épocas. Então, a gente espera que como redator, passe essa... deixe de ser essa dependência, né? Essa dependência com relação a sempre alguém estar ensinando, então, mas assim, tenha mais autonomia nesse processo. Então, agora é um momento, assim, né, sempre de ter essa paciência, mas a gente espera que isso venha a melhorar lá na frente, né? Então, esperamos que isso possa realmente acontecer. Pode passar. Aqui são alguns contatos que vocês podem acessar, no caso, né? Pode passar. Eu agradeço muito. E acho que era isso que eu tinha para... Sim, bom, gostei bastante aí da apresentação do Alexandre. É muito interessante a gente perceber
toda uma luta, né, que a comunidade surda vem travando no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, né, em relação aos seus direitos e de cidadão. E, com certeza, esse blog traz traz um grande benefício para a comunidade, né, no sentido de acessarem as informações, as notícias que circulam pelo país e, eventualmente, pelo mundo também. Mas eu tenho uma pergunta. O blog do Povo Surdo, ele tem, assim, por objetivo, pelo que eu consegui entender, o foco são as pessoas surdas falantes de Libras, usuárias de Libras, né? Não sei se eu estou sendo rápido. Não, pode falar, prof. Tá. Mas eu também, a partir da sua fala, eu percebi que você mantém legendas em português. Textos, né? A notícia escrita em português. Então, eu fiquei com uma curiosidade. Qual seria o objetivo de, para além da sinalização, associar-se texto em língua portuguesa? Muito obrigado pela pergunta. Então, os surdos, puxa vida, travou total para mim. Eu vou fechar minha câmera para ver se alivia. Ele acha que não está vendo, mas travou tudo. O Thiago está por aí? O Thiago consegue? Tô. Uhum. Você consegue? Tá, então o objetivo, né, do blog do Povo Surdo é qual? É fazer com que o surdo, né, aconteça o que acontece, que eles saibam o que acontece no jornal, no mundo, né, porque a maioria deles tem dificuldade na leitura, né, então, porque os ouvintes leem e entendem claramente, né, então, por isso que a gente pensou em organizar algo filmado para que eles consigam observar e entender claramente qual é o objetivo da notícia, né, para saber de fato o que está acontecendo. Então, por isso que eu venho trabalhando nisso, né. Então, isso é de maior importância para que o surdo, né, consiga ter essa experiência, eles observem isso, né, então eles vejam na sua língua, né, na língua de sinais, o que tem no texto, né. Então, às vezes a gente coloca, né, isso é muito importante, pôr a fonte, da onde que prova, da onde que saiu essa informação, da onde que veio esse texto, né, então isso tudo é muito importante, então para que o surdo tenha essas informações e melhore também a sua qualidade de vida, seria isso. Um pouco sobre fazer um resumo da sua fala. Pedindo para ele fazer as considerações finais. Isso. As considerações, ok. Muitíssimo obrigado, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, pela participação de todos. Estou muito feliz, né, por esse momento, por ter estabelecido esses contatos, essas relações aqui. Então, muitíssimo obrigado mesmo, né? Então, vocês podem, qualquer coisa, né, que vocês tiverem interesse, pode me mandar, a gente vai, né, eu faço a matéria, né, então, Alexandre, olha, eu gostaria que você divulgasse tal coisa, então, pode me procurar que eu faço essas divulgações, eu estou, assim, disposto para contribuir, né, com essa comunidade surda, para que eles possam ter acesso a essas diferentes informações, é isso. Muito obrigada. Então, professor Jorge, quer falar alguma coisa para finalizar? Então, muito obrigado de novo ao Alexandre.
Obrigado aos colegas que fizeram a interpretação. A gente agora vai, como eu disse, tentar corrigir os problemas técnicos que nós tivemos, mas eu gostaria de dizer para o Alexandre que nós agora temos contato dele e que, com uma certa regularidade, a gente fará contatos, seja para a gente discutir no nosso grupo questões mais específicas com você, seja para de repente, você voltar a fazer alguma apresentação nesse formato de seminário, esperando que numa próxima a gente não tenha tantos problemas técnicos. Porque, de fato, o assunto foi muito interessante, eu gostei muito, e muito obrigado a todos vocês, e obrigado a você também, Alexandre, pela sua disponibilidade e a sua simpatia. Então é isso, Janete. Então é isso, muito obrigada. E agora chegamos, então, ao fim desse momento. Obrigada a todos pela participação. Tá, calma aí. Não vai tirar foto? Ah, foto. Assim, então todo mundo abre as câmeras aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Quem é que vai tirar a foto? Aí, então, muito obrigada, pessoal. Já estamos liberados. E até a próxima. Até a próxima. Continuamos aí os contatos, né? Contato continua.